Oi, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o processo de construção administrativa do território, no território brasileiro, né? Com todas as aspas, que o Brasil não existe ainda. Na aula passada a gente falou sobre o período pré-colonial, ou seja, sobre as expedições que chegavam aqui, fizeram os primeiros contatos, as primeiras trocas, a gente falou do escambo. Só que, pessoal, em dado momento, essa coisa vai mudar, né? Entre 1500 e 1530, a coroa não se interessou muito por as terras aqui, mas depois de 1530 ele olhou e falou: acho que é uma boa ideia me instalar ali melhor. Por que ele resolveu se instalar melhor aqui? Primeiro, porque já tinham, né? O Portugal já tinha chegado às Índias, já tinha chegado a Calicut, já tinha despejado um bando de mercadoria na Europa, que antes só entrava pelo mar Mediterrâneo. E aí aquelas cidades italianas que ficavam embarreirando a passagem dos barquinhos ali pelo mar Mediterrâneo, olhou e falou assim, agora não adianta mais a gente ficar segurando essa barra, porque os portugueses vão ficar cruzando e vendendo os produtos também. Então, quer saber? Passa todo mundo. Quando as cidades italianas fazem isso, esse comércio com as Índias deixa de ser tão lucrativo assim. Ao mesmo tempo, a Espanha encontrou nas terras americanas, né, ouro. Ou seja, se encontrou mais para cima, por que não poderíamos encontrar aqui no Brasil também? Era uma possibilidade. Além disso, galera, tinha vários grupos, né, franceses, ingleses, que estavam dando uma voltinha e parando por aqui também. E era interessante para Portugal retirar essa influência estrangeira, vamos dizer assim. Até porque, né, o Tratado de Tordesilhas, os franceses olhavam e falavam, bem, cadê o testamento de Adão, né? Quem foi que disse que essas novas terras aqui, essas terras que a gente na Europa não sabia que existia, quem disse que elas pertencem só a Portugal e a Espanha? Eu vou chegar também, né? Então Portugal olhou e falou assim, o que eu posso fazer para começar a colonizar esses espaços? Eles tinham tido experiências já nas Antilhas, né? Por exemplo, em Cabo Verde, com as capitanias hereditárias. O que é uma capitania hereditária? Né? É um espaço, uma terra grande, que você entrega a um capitão donatário, e esse capitão donatário ele é responsável por povoar essas terras, distribuindo pedaços menores de terra, chamados Seis Marias. Isso funcionou muito bem lá em Cabo Verde, tá? Mas aqui a coisa não funcionou da mesma maneira. Por quê? Porque esse território aqui era muito grande. E Portugal dividiu nosso território, o território, né, que era a América Portuguesa, em 14 capitanias. Essas capitanias ela foi destinada a donatários que não eram exatamente homens ricos da corte, né? Muitas vezes eram cristãos novos, eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas tinha muito estigma, era muito perseguido em Portugal. Esses caras tinham, né, algum capital, mas eles não tinham muito prestígio. Então a possibilidade de vir para cá, de receber essas terras, era também a possibilidade de ter o credo deles sem precisar dar muita satisfação, tá? E a coisa que realmente não era muito regulada não, era o capitão donatário que mandava e desmandava nessa terra. Ele recebia a carta de doação, ou seja, o direito ao uso daquela terra, e a carta floral, onde ele se comprometia com uma série de coisas. Entre essas coisas, ele se comprometia em distribuir as terras e nessas terras serem criados engenhos. Por que engenhos? Porque o açúcar era um produto muito caro e era muito interessante para Portugal vender açúcar no mercado externo. Então a ideia era que aqui se fizesse um enorme canavial, tá? Administrado, né, por esses capitães donatários que iriam chamar outras pessoas, que seriam donos de engenho, e iriam vender a sua produção para Portugal, e de lá Portugal iria vender aos holandeses e os holandeses distribuir para o mundo inteiro, tá? Essas capitanias hereditárias, galera, não durou muito tempo. Por quê, tá? Porque esses capitães donatários, eles eram responsáveis por tudo. Então imagina, desde a derrubada da floresta até
a fixação e suas relações com os indígenas, até a captação de mão de obra. E é nesse período, galera, que a gente começa, de fato, a fazer a escravização do gentio, tá? Ou seja, do nativo. E a gente tinha uma série de problemas, seja porque esses nativos, né, tinham conhecimento do território e acabavam, às vezes, fazendo guerras com esses senhores, seja porque os capitães do natário olham e falam, pô, esse aqui não tem futuro não, ou porque às vezes ele nem vai, né? Haviam longas distâncias, havia doenças, havia uma mata a se desbravar, né? E, no geral, as capitanias hereditárias foram um grande fracasso, com exceção de duas, tá? Pernambuco e São Vicente. São Vicente é ali, tipo, finalzinho do Rio de Janeiro, início de São Paulo, tá? Como essas capitanias hereditárias davam um poder descentralizado, tá? Não funcionou, os franceses continuavam aqui, continuavam tendo uma série de problemas, e aí Portugal resolveu que iria fazer uma administração mais centralizada. E aí tem início o governo geral. Um governo geral foi nomeado, primeiro, um governador geral, que funcionava como uma espécie de vice-rei, tá? Ele era um sujeito importante da coroa portuguesa que vinha para cá para administrar essa região. E existiam também o capitão-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor, ouvidor-mor e... esqueci outro mor, galera. Enfim, eram 3 cargos. Um cuidava das finanças, outro cuidava da justiça e o outro cuidava das questões militares. Esse era o capitão-mor, tá? Galera, esses caras, eles eram nomeados diretamente da coroa portuguesa e eles vão acabar tentando imprimir uma certa centralização e um certo direcionamento do poder. Para vocês terem ideia, o primeiro, né, o primeiro governador-geral que vem para o Brasil, tá, ele traz junto com ele os jesuítas. Com essa ideia, né, de catequizar no catolicismo, o gentio e tudo mais. E aí, galera, a gente tem um primeiro grande problema, que é sobre a mão de obra indígena. Tá? Por quê? Os jesuítas vão falar, vocês não podem escravizar o nativo. Esse nativo, eles têm que ir para os meus aldeamentos receber a fé católica e, obviamente, trabalhar nos engenhos do meu aldeamento. Os colonos olhavam e falavam, não, como assim? E aí, quem que vai tirar a cana? E aí a gente tem o início da colonização africana. Da colonização não, da escravidão africana, desculpem. Por quê? Né? Porque Portugal também dominava territórios na África e fazia um comércio na África. O que Portugal faz, então? Ele começa a optar por uma estrutura econômica que para ele é muito bom, o comércio triangular, porque o Brasil não podia comercializar direto com a África. Então, o que Portugal fazia? Ele passava na África, pegava escravos, vendia escravos no Brasil pegava cana-de-açúcar, distribuía, né, na Europa e muitas vezes levava tabaco, cachaça para a África. Tá? Esse era o chamado comércio triangular, ou seja, Portugal ganha 2 vezes. Por quê? Porque ele compra os escravos da África e revende no Brasil. Além disso, galera, a gente vai ter um conflito sendo, de alguma forma, neutralizado, pelo menos teoricamente, né, entre os jesuítas e os colonos. Então quer dizer que os jesuítas, que os indígenas não foram escravizados? Não, galera, os indígenas, na falta de mão de obra escrava negra, eles foram escravizados sim. Inclusive os conflitos entre colonos e jesuítas eram constantes, tá? No governo geral, a gente começou a ter uma espécie de câmaras municipais. Nessas câmaras municipais participavam os homens bons, ou seja, aqueles donos de propriedade, né? E eles que davam ali as regras do poder local. Escravos, agregados, vaqueiros, uma série de trabalhadores que viviam ali em diferentes condições, tá? Eles não tinham participação política, tá? É importante eu falar para vocês, galera,
que era uma economia que ela não existia só pela escravidão, tá? A escravidão era parte da mão de obra. Por exemplo, quando a gente tinha derrubada de florestas, era mais comum que se usasse agregados, ou seja, brancos pobres, mestiços, né, que viviam ali nas franjas do engenho, do que necessariamente os escravos, uma vez que a mortalidade nesses casos, por exemplo, de derrubada de floresta, era muito alta. Então, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, uma profissão que vai existir é a de vaqueiro, que vão ser aquela galera que vai pegar o gado das áreas açucareiras e vai andar pelo sertão, né? Vale lembrar que o Nordeste, tá, era uma região muito importante, sobretudo a Bahia, que era entre Salvador, que era entendido como a capital. Então, se a gente pegar, por exemplo, espaços como o Ceará, como o Pernambuco, a gente vai ver que ele tem uma área de litoral relativamente pequena e uma grande profundidade. Por quê? Porque nessas regiões a gente está tendo os vaqueiros pegando esse gado e adentrando o interior. Essa galera, pessoal, ela não era escrava, mas ela também não recebia um salário em dinheiro. Muitas vezes elas recebiam em cabeça de gado, tá? É importante a gente falar também da posição da mulher, tá, no mundo colonial. As mulheres, ainda que elas estivessem, né, casadas e tudo mais, fossem, enfim, né, mulheres desses grandes patriarcas, elas tinham muito trabalho a fazer, né, muito trabalho doméstico. Mas a gente não pode falar só dessas mulheres, a gente tem que falar também das mulheres escravas, tá? Para essas mulheres escravas, essa noção da publicidade, tá, de se mostrar, de andar na rua, era muito mais comum do que as mulheres de alta sociedade, tá? Então a gente vai ver mulheres trabalhando como carregadoras, como prostitutas, mulheres trabalhando como ganhadeiras, mulheres trabalhando uma série de atividades econômicas. Tá? Muitas delas, grande parte dessas mulheres que trabalhavam fora do espaço doméstico eram mulheres escravas ou então mulheres indígenas, tá? Que tinham essa relação. Pessoal, quando a gente pensa em governo geral, tá, a gente pensa na coroa tentando fazer uma regulação maior do que acontecia aqui. Só que a gente tem uma série de cartas de jesuítas, né, de representantes da coroa que fala, gente, olha, não dá para a gente levar à risca as nossas leis, porque aqui eles se organizam mais ou menos como dá. Então, por exemplo, os jesuítas vão mandar uma carta dizendo mande mulheres, mulheres de qualquer sorte, porque aqui os colonos eles estão vivendo em pecado com as nativas, com as escravas. Então, mande mulheres porque elas vão ser o remédio de todos, né? Então, pessoal, esse período do governo geral é um período onde a gente tem um certo sucesso, vamos dizer assim, na colonização, tá? Muito maior do que nas capitanias hereditárias. Isso quer dizer que as capitanias hereditárias acabaram completamente? Não. Os capitães donatários que tinham suas capitanias e elas estavam funcionando bem, continuaram. Agora, aqueles que o capitão donatário morreu, aquele que o cara nem veio aqui pegar a terra, foi nomeado um presidente de província que tinha a mesma função, tá, pessoal, dos capitães donatários. Tá? Então, recapitulando, as formas de dominação colonial que a gente teve no Brasil, pelo menos até o século XVII, por que até o século XVII, professora? Porque depois do século XVII vai mudar tudo, mas eu só vou contar isso para vocês depois. Tá? Até o século XVII a gente tem primeiro as capitanias hereditárias, depois o governo geral. A gente teve a escravização indígena e a escravização negra. Só que a escravização indígena ela era regulada também, tá, pela ideia da catequização, coisa que não acontecia com os escravos africanos, escravas. Tá? A principal atividade econômica era a plantação de açúcar, tá, para venda no mercado externo, no esquema de plantation, tá? Grandes propriedades,
o engenho como um organismo quase autossuficiente, tá? E a gente teve também, né, nesse período, outros trabalhos, né? A gente não pode imaginar que o pessoal almoçava e jantava açúcar, né? A gente tinha plantação de arroz, tinha criação de gado, mandioca, coleta de drogas do sertão, uma série de atividades econômicas que, vejam, galera, não era regulamentado pela coroa portuguesa. Não era porque eles não queriam regulamentar? Não, galera, não era porque eles não conseguiam regulamentar, tá? O comércio interno era proibido pelo Pacto Colonial, que dizia que a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. No entanto, dadas as dificuldades de comércio, as dificuldades de comunicação, a dificuldade de acesso a gêneros alimentícios, a tecidos e tudo mais, esse comércio interno acabava acontecendo, tá? De maneira proibida, sim, tá? Mas não perseguida, beleza? E aí, galera, depois do século XVII vai ter outra coisa que aí eu vou fazer mistério para vocês. Por hoje é isso. Um beijo, pessoal. Se cuidem bastante e não esqueçam do casaco porque tá frio.